Bem-vindos a Real Economy. Vamos falar sobre o Pacto Ecológico Europeu e o impacto desta iniciativa ao nível do emprego e da economia. A União Europeia comprometeu-se a atingir a neutralidade carbónica até 2050, mas com a pandemia e os problemas económicos, como é que podemos evitar ao mesmo tempo o desemprego e as alterações climáticas? Fanny Gorré esteve em Espanha para falar com ecoempreendedores. Sim, estou na neve de Madrid, onde uma pequena empresa teve a ideia de transformar o óleo de cozinha usado em sabão. Antes disso, vamos ver o que é exatamente o Pacto Ecológico Europeu. O Pacto Ecológico Europeu visa tornar a União Europeia no primeiro continente neutro do ponto de vista climático até 2050. O objetivo é fazer da Europa uma economia sustentável ao nível da produção e do consumo, o que passa por maximizar o uso eficiente dos recursos, minimizar o desperdício e reduzir a zero as emissões de gases com efeito de estufa. A transição para sociedades com uma pegada ecológica reduzida deverá representar um fardo maior para as regiões, países e indústrias que dependem fortemente dos combustíveis fósseis. Nos próximos 7 anos, o agora chamado Fundo Social Europeu Plus, que financia projetos ao nível do emprego e da inclusão social, deverá investir mais de 88 mil milhões de euros. O objetivo é ajudar a criar novos empregos e apoiar a aquisição de competências necessárias à transição para uma economia verde e digital. Para a União Europeia, a transição para um mercado de trabalho mais ecológico é a chave para relançar a economia. Fanny Gorré foi conhecer duas empresas em Madrid e Tenerife, apoiadas pelo Fundo Social Europeu, que apostam na reutilização de resíduos. Emplea Verde é um programa público que apoia a criação de empregos ecológicos e o empreendedorismo. Cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, o programa financia a formação para o desenvolvimento de projetos e empresas sustentáveis. Vamos visitar uma ecoempresa de Madrid. A empresa espanhola desenvolveu um produto que permite aproveitar um resíduo poluente gerado nas nossas cozinhas, o óleo alimentar. Hola, buenas. Acabámos de fazer batatas, pegamos no azeite que sobrou, deixamos arrefecer, o óleo é filtrado e depois medimos a quantidade de produto e a quantidade de óleo necessários para fazer a mistura. E misturamos tudo durante 1 minuto e é assim que transformamos o óleo em sabão. O sabão pode servir para lavar a louça, a roupa ou limpar o chão. Um exemplo perfeito de economia circular. A empresa teve apoio especializado. O programa Emplea Verde ajudou-nos ao nível da formação e da rede de contactos, o que nos permite ver se estamos a seguir o bom caminho. A empresa espanhola concebeu uma máquina capaz de transformar grandes quantidades de óleos usados. O próximo passo é trabalhar com restaurantes e hotéis. O objetivo ao entrarmos no mercado da restauração ou da indústria é triplicar o volume de óleo. Esperamos crescer 30% ou 40% no próximo ano em relação ao que fizemos até agora. A Recircular em Tenerife propõe soluções às empresas que querem dar uma segunda vida a todo o tipo de resíduos, como couro, plástico ou subprodutos da produção de cerveja. O que fazemos é identificar outras oportunidades, outras opções que podem acrescentar maior valor ou prolongar a vida dos subprodutos. Com adereços da cerveja, por exemplo, é possível fazer pão, farinha ou muesli. A Recircular põe as empresas em contacto umas com as outras, com a ajuda da rede empresarial da Emplea Verde. Apoiaram-nos ao nível da visibilidade em relação ao nosso projeto e ao impacto gerado, e apoiam-nos neste caminho. Com um orçamento de 47 milhões de euros, dos quais 75% são cofinanciados pelo Fundo Social Europeu, a Emplea Verde é gerida pela Fundación Biodiversidade. A inovação é um processo-chave para a transição ecológica e é um critério essencial na seleção de propostas porque os desafios que enfrentamos são completamente novos e temos de ser criativos para podermos enfrentá-los. Além de apoiar empresas, a Emplea Verde ajuda a criar empregos ecológicos.
Antes da pandemia, a taxa de desemprego já era elevada em Espanha. No final de 2020, subiu para 16% e para os jovens é de 40%. Temos vindo a promover, em particular, as ajudas à contratação. Este tipo de intervenção pode impulsionar uma mudança verdadeiramente transformadora. Será que este tipo de programas públicos pode promover a retoma económica e criar empregos? Vou colocar a pergunta a Connie Hedegaard, presidente da Mesa Redonda sobre Desenvolvimento Sustentável da OCDE. Connie, será que os programas públicos, como o que vimos na reportagem, podem promover uma recuperação económica ecológica? Sim, com certeza. Não é apenas uma quimera, é algo que temos vindo a testemunhar. É uma ajuda quando os fundos públicos, como o Fundo Social e os fundos estruturais da União Europeia, dão prioridade a uma área. As atividades económicas orientam-se para essa área. Essas ajudas estimulam a atividade económica, concretamente. Falámos com duas empresas que transformam resíduos. São os empregos ecológicos do futuro? Sim, é algo em que acredito muito. Passamos de uma abordagem linear para uma forma de pensar mais circular, em que o desperdício tem de ser gerido de forma diferente. Temos que reutilizar, temos que reciclar, temos que usar tudo. Penso que cada vez mais pessoas percebem esta necessidade. E a boa notícia é que haverá menos custos para as empresas se pudermos usar materiais muito mais eficientes. É possível criar empregos e há melhores perspectivas para a nossa economia. Estamos no meio de uma pandemia. É uma boa altura para lançar o Pacto Ecológico? A crise económica após a pandemia é uma oportunidade única para repensarmos as empresas, para criar empregos de forma mais inteligente, para nos centrarmos na inovação, para fazer as coisas de forma mais inteligente. E sabemos que nos Estados Unidos, na China e noutras partes do mundo, há procura de mais produtos ecológicos e é por isso que temos hoje uma vantagem competitiva. Devemos usá-la ainda mais. E se o fizermos de forma inteligente após a Covid-19, com o Pacto Ecológico Europeu, criaremos novos tipos de emprego. Connie Hedegaard, muito obrigada por ter estado connosco em Real Economy. O Pacto Ecológico Europeu está em curso. Nos próximos meses, uma lei sobre o clima deverá tornar este pacto numa obrigação legal. O desafio é saber como aproveitar melhor estas oportunidades em termos de inovação e emprego à medida que a Europa avança para uma economia mais ecológica e sustentável. É tudo por agora, até à próxima.